Olá, meus amigos, minhas amigas que acompanham aqui as redes sociais da editora Diálogo Freiriano, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela nossa editora. Nós que somos especialistas em transformar o teu TCC, mestrado e doutorado em livro, e hoje temos mais um lançamento especial. A autora já está aqui conosco para conversar com a gente, mas antes eu vou mostrar para vocês a capa do livro, que é Tomada de Decisão em Casais, uma análise comparativa entre gerações. Esse livro aqui que está aparecendo para vocês, que é da Prof. Ana Rita Carvalho de Ávila Negri, que vai conversar conosco hoje. Primeiramente, tudo bem contigo? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Cida. É um prazer enorme estar aqui com você, com todos que vão nos assistir, e fico muito feliz de poder estar falando de um trabalho que, para mim, foi muito importante. Eu acho que eu tenho alguma contribuição a dar também a partir desse estudo. Perfeito. Então, para começar, eu queria que tu se apresentasse, falasse um pouco quem é a Ana Rita e o que que ela faz da vida, para quem está nos assistindo possa te conhecer melhor. Sim. Eu sou psicóloga, né, minha formação inicial, fui professora e sou professora de psicologia, faço, né, também coordenação de alguns cursos de psicologia, atuo na clínica, né, atualmente é meu maior trabalho, é com a clínica de psicologia, tá? Atendo, né, individualmente, atendo casais também, famílias, e tenho, né, um prazer muito grande em fazer parte, né, desse trabalho aqui de vocês também, de publicação. E sou mãe, tenho 4 filhos, tenho 4 netos, né? Uma vida bem intensa nesse processo de tomada de decisão. Que bacana. Agora que a gente já te conhece um pouco melhor, eu queria te perguntar como foi que tu conheceu a editora, como que tu encontrou para poder dialogar então sobre essa tua obra. Sim, foi um processo bem interessante, que eu levei um pouco mais de tempo para publicar, né, a minha tese. E quando me deu vontade de publicar, comecei a pesquisar editoras. E encontrei um vídeo, na verdade, do Ivânio. E gostei do que ele falou, né, sobre a publicação de teses, e também gostei do nome, Diálogo Freiriano, né, que Paulo Freire é assim, uma referência, né, para nós em várias áreas, não só na educação, mas na psicologia também. E assim, foi uma grata surpresa quando depois, aí marquei uma entrevista com ele, quando depois também conheci o corpo editorial da revista, porque inclusive um dos professores que fazem parte do corpo editorial é daqui da minha cidade, professor José Eustáquio Romão, e foi uma das pessoas assim que eu trabalhei muito tempo com ele, inclusive nas oficinas, né, de Paulo Freire. Então ele é do Instituto, né, de Paulo Freire. Então foi uma grata surpresa, foi um encontro muito interessante e eu fiquei muito feliz também. Eu gosto de coisas, né, que têm um significado, de encontros como esse, sabe? Então, eu fiz uma entrevista, primeiro com o Ivânio, depois aí ele me apresentou o projeto, né, eu achei interessante, e começamos, então, a dar início à publicação desse livro, né? Que bacana. Vou colocar novamente aqui, então, na Uhum. tela. Vou mostrar para vocês o livro que nós estamos lançando hoje, que é Tomada de Decisão em Casais, uma análise comparativa entre gerações. Esse livro aqui que está comigo. E eu quero aproveitar, então, já para te pedir, para que tu conte um pouco desse teu processo de pesquisa até chegar a esse livro e pedir um spoiler, um gostinho, então, para o nosso leitor do que ele vai encontrar, então, nesse livro que eu estou mostrando agora para vocês. Sim. Eu achei interessante que a capa também foi a partir de uma reunião que nós fizemos, né, com o desenhista, o artista da editora, e
né, e o Ivânio. E nós ficamos discutindo, porque de onde tinha surgido, como era o trabalho. Na verdade, é um tema, né, que ele surge tanto no consultório, quanto na vida, né, participando também de grupos. E eu fui, né, fazer o doutorado no programa de EICOS, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Psicologia. E lá eu já conhecia também a professora Maria Lúcia Rocha Coutinho, que foi minha orientadora, que trabalhava com essa questão de gênero, identidade e a relação, né, das mulheres na contemporaneidade, os papéis. E esse tema, né, sobre a relação de casais, sempre me interessou também, porque eu ouvi muitas vezes, né, ouço ainda no consultório, pessoas assim, dizendo dessa relação, né? Ah, eu disse algo e ele não entendeu, ou ela não entendeu, e aí a gente, quando eu vi, já tinha tomado uma decisão, às vezes até a decisão do próprio casamento, e chega um determinado momento, num diálogo qualquer, a pessoa diz, ah, mas eu não escolhi esse casamento, né? Eu fui levado pelas circunstâncias. Então, o processo de tomada de decisão, Cida, ele é muito interessante, porque ele trata, né, primeiro, ele inclui no processo de tomada de decisão três pontos importantes, né? Que a tomada de decisão ela tem um fator que é emocional, né? Ela tem um fator que é cognitivo e ela tem um fator que é o próprio comportamento, a maneira como ele é manifestado, tá? E não, muitas vezes a decisão, ela não é uma decisão consciente. Ela é uma decisão situacional, ela é uma decisão para evitar conflito. Aí nós, né, na discussão, na conversa, eu fiz um apanhado, né, um estudo bem interessante, aprofundado, de como foram os casamentos ao longo da história no mundo. Depois eu fiz um estudo também, que é o segundo capítulo do livro, sobre a história dos casamentos no Brasil, tá? Eu estudei casamentos heterossexuais, né? Então, eu fiz esse levantamento e fui percebendo, assim, como que as gerações, né, mais antigas, elas iam tomando decisões, e às vezes era um só que decidia e o outro acatava, como as decisões dos casais mais jovens, muitas vezes vêm com um discurso de liberdade, mas que também traz, no bojo da decisão, um componente antigo, um componente tradicional da vivência daquele participante, né, da tomada de decisão, daquele membro do casal. Então, eu achei assim que seria muito interessante estudar como hoje, né, como nos nossos dias, os casais tomam decisão e comparar como casais mais antigos tomam a sua decisão, certo? E aí a capa é um pouco, né? Eu gostei demais da capa também, foi uma construção, né, conjunta muito interessante, que ela veio, né, nesse modelo assim artístico de um trabalho, parece uma pintura espatulada, né, e um casal como reflexo do outro, sabe? Então isso também o autor, né, da capa interpretou muito bem, né? Porque, na verdade, o que eu estou dizendo no livro é que muitas decisões que são tomadas hoje, né, na nossa contemporaneidade, como sendo decisões de liberdade, de autonomia, que é o que cada membro do casal está buscando, ela traz em si, né, algo também das relações mais antigas, né, que muitas vezes foi por aprendizado, às vezes foi, né, por ser mais cômodo agir assim. Então, muitas vezes, por exemplo, né, vou dar um spoiler lá que vocês vão poder ler no livro. Muitas vezes, por exemplo, em relação à tomada de decisão de ter ou não filhos, né? Isso, nos casais mais antigos, era assim, uma decisão da mulher, quer filho ou não quer filho, ela que também cuidava do método contraceptivo, né? Quando alguma coisa acontecia, ou ela
né, sentia algum mal-estar, o marido entrava para discutir, mas não era uma discussão do casal, tá? E atualmente, né, na nossa casais mais jovens, inclusive a decisão se vai ou não ter filhos, né, é uma decisão conjunta, é uma decisão que os dois participam. A gente espera e vê um discurso que sim, mas muitas vezes, quando a gente vai aprofundar e fazer essa pergunta, porque eu fiz a pergunta separadamente, eles não sabiam da resposta um do outro, você vai perceber que não, que continua sendo a mulher que toma a decisão de ter ou não ter filho e arca com essa responsabilidade. O homem, às vezes, deseja, mas ele não tem uma postura ativa nessa decisão. Aí a gente vai fazendo outras perguntas. Eu trabalhei falando um pouco da metodologia, né? Eu trabalhei com entrevistas semidirigidas, e depois nós aplicamos a análise do discurso. Então, muitas vezes, por exemplo, quando você pergunta, quando o filho está mal, tem febre, quem falta ao trabalho, né? Aí, assim, com muita naturalidade, é a mulher, por quê? Ela tem mais jeito, ela é mais, né? Sente mais falta dela. Isso eu estou falando num contexto da nossa realidade, né? Então, assim, outra variável que nós avaliamos também foi com relação ao tempo livre do casal. Como que vocês decidem, né? Se vão ter férias, não vão, como viajam, se ficam em casa, né? Como que vocês decidem? Não, aqui a gente discute, decide tudo junto, né? Então, para onde vocês vão sempre? A gente vai mais para, né, para a praia, mas por que a decisão, né? Porque ela adora ir para a praia. E o marido, não gosto muito, mas como ela que gosta. Então, assim, a decisão tende a ser sempre respeitando o desejo de um ou de outro, e o outro concorda. Quando está tudo bem, está ótimo, né? Porque outra pergunta também, outra variável que nós avaliamos foi sobre a questão da administração das finanças do casal, né? Se tem conta conjunta, se não tem, como é essa administração? Muitas vezes, né, isso ainda aqui na nossa contemporaneidade, a mulher, né, ou o casal mais antigo, não tinha muita discussão sobre isso. O homem que entende mais de matemática, ele que sabe fazer orçamento, ele que sabe. Então, se a mulher sempre concordar, mesmo a mulher que trabalha fora. Agora, quando nos casais mais jovens, né, que assim, com frequência os dois trabalham fora, né, com muito mais frequência nos casais mais antigos, essa mulher, às vezes, ela tem um salário até melhor do que o do homem, mas ela coloca tudo na conta do homem e ele que administra. Mas por quê? Ainda com muita frequência isso acontece, né? É mais fácil, ele que cuida das contas maiores, ele tem, né, lida melhor com planilha, eu só faço compras. Muitas vezes a mulher fala assim, é? Porque ele administra o nosso dinheiro muito bem, ele é ótimo administrador. Então, assim, quando está tudo bem, está ótimo. Agora, quando surge o conflito, aí é o que a gente, né, as perguntas às vezes parecem inocentes, mas na verdade elas comunicam muita coisa importante dessa relação. Por quê? Muitas vezes, né, numa situação de conflito ou de insatisfação entre os membros do casal, eles vão usar desse benefício, né, de tomada de decisão unilateral, onde o outro só concorda, para levar algum tipo de vantagem ou até para sair da relação, porque aquela discussão não foi possível dentro da relação. Então, eles vão, né? E aí a gente tem até os casos extremos, quando a mulher resolve, na maioria das vezes é a mulher, né? Que resolve, não, a relação não está boa, eu quero sair, e o homem, não, eu não concordo. E até os casos extremos de violência, né? É claro que quando a gente estuda
uma tese, a gente está fazendo um recorte da realidade, né, Cida? Isso é importante a gente lembrar. Então, eu usei, né, para respaldar esse meu estudo, eu usei muitos sociólogos, né, também para entender como que a sociedade interfere nessas relações. Eu usei também muitos psicólogos, né, tem muitos estudos sobre as relações, né, de casais, as relações familiares, e principalmente também as mudanças que estão ocorrendo, né, ao longo do tempo, as formas de contrato, de casamento, a maneira como as pessoas estão fazendo alianças, né, se unindo. Então, o tema é muito interessante, né? Nós poderíamos ficar falando aqui muito tempo sobre ele, e eu acho que vale a pena, né? Eu sinto assim que esse tema ele não está fechado, né? Eu acho que a discussão é abrir para novas discussões a respeito. A gente fala muito de autonomia, de independência, mas quando a gente vai, né, fazer o levantamento e aprofundar nas relações afetivas do dia a dia, então a gente percebe assim que ainda tem, né, um processo ainda com muito poder de um sobre o outro, mas um poder que não é um poder revelador de independência, de autonomia, é muito mais, né, algo no sentido assim de dominação, de fazer valer os seus princípios, os seus valores sobre o outro. Isso é lógico, né, que muitas vezes as decisões são tomadas de forma unilateral, justamente para não criar conflito. Mas não é a melhor forma, porque quando o conflito se instala, ele vem e joga essas barreiras todas por terra, né? Então, o meu estudo, eu continuo, né, estudando, eu continuo praticando, continuo na clínica, e eu pretendo, né, fazer uma evolução desse tema, inclusive com atividades também, né, procurando facilitar o processo de tomada de decisão, tá? Que é um processo carregado, né, de conteúdos inconscientes, tá? E isso também é algo muito interessante e que a gente, ao estudar, né, uma pergunta simples, né, que eu fiz para alguns casais é assim: quando você, para a mulher, né, quando você está com seu marido no carro, né, com o seu companheiro no carro, quem dirige? Ah, é ele. Ele dirige, ele implica, fala que eu não dirijo bem, então é ele. Parece simples, mas é importante, né, esse receio da crítica do outro. Aí, quando você faz a mesma pergunta para o homem, ele fala: ah, não, sou eu, porque ela é lenta, ela, né, não tem. Então, assim, traz no bojo dessa explicação aquela informação que a mulher não é boa no trânsito, que é um olhar, né, ainda depreciativo sobre as atividades que a mulher pode desenvolver. Ou então quando, né, as tarefas domésticas, né? Achei interessante, você falou que tem um bebezinho aí de 2 meses que pode chorar. A Cida está fazendo uma entrevista com o bebê dela ao lado, né? Quantos maridos, quantos companheiros, né, estariam fazendo o trabalho, entrevistando com o bebê ao lado, né? Então, é só assim para a gente instigar um pouco o que pode ser encontrado nesse livro, né? Que é um pouco sobre o processo de tomada de decisão, como um olhar, como uma lente, para a gente compreender um pouco como as relações, né, em casais elas se dão, tá? Que bacana, que interessante e que tema super atual, né? Acredito que seja um tema que ele nunca vai perder a sua Não, atualidade, né? Porque nós estamos evoluindo, estamos nos desenvolvendo, estamos nos reproduzindo todos os dias. com Então, certeza. todos os dias temos casais que se formam, casais que se desfazem, casais que Uhum. discutem, então não deixe de ser um tema super atual. Eu vou reforçar, antes da gente seguir com mais perguntas,
Reforço a você que está nos assistindo que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso ao trabalho da Prof. Ana Rita, que é Tomada de Decisão em Casais, esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês. Tu já deu uma pincelada ali no início, durante essa última fala, sobre o processo também de criação da capa. Eu queria saber um pouquinho mais de ti, dessa experiência que tu teve junto à editora. Já falou um pouquinho ali da capa, mas também da diagramação do miolo. Como foi esse processo para ti? Foi também muito interessante. Eu achei assim, que, como eu esperava, né, que a editora, por isso a minha satisfação e alegria em ter feito esse trabalho com vocês. Foi a nossa reunião sobre a capa foi extremamente, né, gentil, extremamente agradável, porque eu ia colocando, e o Ivânio, e eu não lembro o nome dele, queria ter anotado para a gente falar aqui, mas depois até você pode destacar aí, do artista, Tinha né? sido o Gabriel. Sim, acho que foi o Gabriel, tá? Então, ele foi muito interessante que surgiu até música, né? Nós lembramos, o Ivane também lembrou da música Como os Nossos Pais, né? Então, foi assim, um encontro muito agradável e muito bem interpretado. Ele me apresentou dois outros modelos, né? 3 modelos, e eu escolhi esse. A cor foi muito apropriada, esse tom de cinza dentro do azul foi muito. E eu também faço. É, eu faço. Desculpa. Eu faço. Eu pinto, eu gosto de pintura a óleo, eu também faço quadro. Então, quando eu vi a capa, eu falei, é essa. Ele não sabia de nada disso. Então, eu encontro assim, muita empatia, né? Muito interessante. E com relação ao andamento, aí a conferência do miolo, né, a capa e contracapa, a escolha da foto, isso tudo foi muito interessante. Todas as pessoas, né, que fizeram contato comigo, muito atenciosas, e uma devolução muito rápida também, né, do que a gente havia decidido, e para eu conferir, e assim, sempre com muito respeito, com muito cuidado, e o que eu acho que deve ter, né, com o trabalho que a gente está publicando, né? Então, o respeito ao autor e o respeito também ao público, para melhor, né, produzir uma coisa de uma boa qualidade. Eu fiquei muito satisfeita com isso. Que bacana, que legal saber a tua experiência. Eu gosto sempre de pontuar quando eu chego a esse ponto com o autor e reforço, porque todo mundo que conversa comigo fala desse processo de acolhimento, desse processo de conseguir de fato com que o pessoal do design, o pessoal da diagramação conseguir traduzir de fato aquilo que o autor sonhou e Sim, ele se sentir muito realizado ao ver que aquilo realmente se tornou realidade da forma com que ele imaginou. Então é muito legal saber essa parte da tua experiência. Vou mostrar com novamente certeza. aqui a capa do teu livro, que é Tomada de Decisão em Casais, e reforço novamente para você que está nos assistindo, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então ao trabalho da Prof. Ana Rita. Agora, seguindo para o finalzinho da nossa entrevista, eu quero te pedir para deixar um recado para as pessoas que têm o desejo de fazer aquela publicação, mas que por algum motivo ainda não fizeram. Seguindo a tua experiência, de acordo com a tua experiência, então, que mensagem tu deixa para essas pessoas? Eu acho que quando a gente escreve, né, um texto, e eu cada vez mais eu acho que isso é importante, é necessário que ele seja comunicado, que ele venha a público. Eu sinto assim que o trabalho, né, da editora, o trabalho de vocês é um trabalho muito sério, muito importante, e às vezes eu escuto também, né, do Ivânio mais, porque ele está, né, mais nas redes sociais, mas da sua xará também, a Cida, que às vezes o autor ele é um pouco tímido também para publicar, principalmente nós do meio acadêmico, que nós somos muito críticos, né? E a gente às vezes tem um pouco de receio de publicar algo
é que não seja atual, como você falou, que tenha. E eu vejo assim que o cuidado que vocês publicam, o acolhimento ao autor, né? A orientação que é dada, e que depois isso continua, não termina aqui, né? Então, as orientações técnicas de como você divulgar o seu trabalho. Então, eu vejo que é muito interessante. Eu acho que quem está lá com a sua tese guardadinha, né, que deveria, ou a sua dissertação de mestrado, deveria se lançar e publicar, porque a gente hoje tem que trazer mais informação, e uma tese ou um trabalho acadêmico, ele é fruto de muito esforço, de muito estudo. Então, a gente sabe, né, que tem ali muitas pessoas envolvidas também. O meu prefácio, a professora Samira Lima, lá foi coordenadora, né, do curso do pós-doutorado, do doutorado que eu fiz, ela fez o prefácio. Ela é do Instituto, do programa EICOS, do Instituto de Psicologia da UFRJ. Então, ela fala disso, né, da, dos autores que você estuda, da contribuição que você pode dar para todas as pessoas, né? Tem muitas pessoas interessadas, por exemplo, nesse tema. Eu, quando vejo a publicação de vocês, eu olho, às vezes é da engenharia, às vezes é de outras áreas, mas, gente, que interessante essa publicação. Então, é preciso que a gente venha publicar, trazer, e deixar, né, também receber a crítica, porque a gente tem receio da crítica, mas é ela que faz com que a gente cresça, é ela que faz com que a ciência cresça, né? Porque através dessa divulgação é que você vai trazer novas perguntas, novos avanços, novos conhecimentos. Então, publicar, eu acho, é uma experiência, né, emocionante, né? E, assim, eu penso que vale a pena. Fica então o recado da Prof. Ana Rita para você. E é como a gente costuma, é um dos lemas aqui da nossa editora, né? Que publicar abre portas. Então fica o recadinho dela para você. Não deixe guardado o seu conhecimento. Distribua ele para mais pessoas também, que você com certeza vai estar mudando a vida de alguém. Eu acredito assim também. Prof. Ana Rita, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco hoje e fazer esse lançamento digital do teu livro. Novamente, muito obrigada. Eu agradeço também a oportunidade. Aproveito então para agradecer você também que nos assistiu até o final. O meu muito obrigada a você e deixo um convite para você nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo nosso canal aqui no YouTube, que temos muitas e muitas entrevistas com os mais variados assuntos, os mais variados autores, e de repente um desses assuntos é um assunto do seu interesse que vai contribuir de repente então para o teu TCC, mestrado, doutorado, e lembre-se que nós somos especialistas em convertê-los em livros. Novamente, o meu muito obrigado e lembre-se, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.